Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar ali do Crescente Fértil. Eu quero conversar com vocês sobre o Al-Sharaa, que é o presidente interino da Síria. Eles usam uma palavra interino porque o poder foi tomado, foi tirado o Bashar al-Assad, esse grupo chamado HTS, que é o grupo do Al-Sharaa, e eles tomaram o poder porque eles não estavam mais aguentando aquele poder anterior, que já estava já há 50 anos ali. Então, hoje nós vamos conversar sobre ele, porque ele quer governar com o Trump. Então, existe aí uma ligação com os Estados Unidos, que é a mesma ligação na palavra dele, e também o que a gente tem acompanhado, que é do presidente o Bin Salman, que é o presidente da Arábia Saudita. Então, você percebe com essas informações que o Crescente Fértil estão unidos para a agenda de 2030. Foi isso que o Al-Sharaa falou, que ele quer fazer da Síria o que o Bin Salman fez com a Arábia Saudita, que foi dar documento e nome e endereço às pessoas. E ele quer fazer isso lá na Síria, porque na Síria tem muito povoado e muita gente nesses povoados, nesses lugares mais afastados da cidade, que não tem documento. Então, como ele está querendo governar, organizar tudo ali por causa da Agenda 2030, ele vai trabalhar e quer governar com o aval, vamos assim dizer, com o companheirismo ali do presidente Trump. Ele disse que a Agenda de 2030 está chegando e é essencial fazer isso por causa do petróleo, porque como virá, a gente sabe que virá em 2030 os carros elétricos, e o petróleo lá para o Crescente Fértil é um produto muito importante da economia deles. Então ele quer trabalhar rápido para esperar a Agenda de 2030, porque eles vão ter que... Eu não sei qual é a economia que eles vão produzir para se manter ali como um país, para viver. Porque a Agenda de 2030 vai mudar muita coisa, pessoal. Vai mudar, eles, como tem a Agenda Verde, que é do meio ambiente e tal, então muita coisa vai mudar. Oi, pessoal, continuando. A identidade do Al-Sharaa é uma identidade que você não consegue definir quem é ele, com certeza. Não dá para falar com certeza quem é ele. Ele tem vários nomes. Olha os nomes que eu encontrei para o presidente interino da Síria que tomou o poder. Olha os nomes. Abu Mohamed, que é chamado de Al-Julani, que Julani pode ser, pode ser também Joulani também, porque é das terras de Golã. Ahmed Hussein, aí o Ahmed Hussein é chamado de Al-Sharaa, e também Osama Al-Abizi, que é chamado de Al-Ahid. Então, olha a quantidade de nome que ele tem. Ele diz que nasceu lá nas terras de Golã, que nas escrituras sagradas são as terras de Bazã, que Amós até profetizou sobre essas terras, falando sobre, chamando o povo de Israel de vacas de Bazã, que são as terras de Golã, que é de onde ele diz que nasceu. E depois a gente fala sobre essas vacas de Bazã, que eu já dei uma explicada aqui mais ou menos para o pessoal, mas é sempre bom recordar. Aliás, já vamos falar logo o que é. O profeta Amós profetizou para o povo que vivia nessa região, na época dele. E ele chama o povo dessa região de vacas de Bazã, porque é uma cidade fértil, hoje é um lugar fértil, e na época também era, onde as vacas pastavam e davam um leite maravilhoso, um queijo e uma carne ali do gado daquele lugar. Então era um povo ali abastados, era um povo de Israel que vivia no conforto, no luxo. E quando Amós está profetizando, ele não está falando com mulheres, não são mulheres ricas de Bazã, na fala de Amós. Ali ele está falando sobre os homens que viviam ali. É como se Deus, entre aspas, sabe? Ou como se Deus, numa gozação,
chamasse o povo, os homens daquele lugar, de mariquinha. Vocês são as mariquinhas, o que vocês estão pensando? Né? O juízo vai vir sobre vocês, é mais ou menos isso. Não é sobre mulheres, é sobre homens que estavam ali não tendo atitude de homens sábios e inteligentes. Eles estavam confiando em algo que não estava dando para confiar, porque o adversário estava se aproximando e o juízo de Deus também sobre ali o povo de Israel. Enfim, e ele fala que ele é da Serra de Golã. Até jornalistas que já tentaram pesquisar a vida dele, fica também com dúvida de saber quem ele era ou não, quem realmente ele é. Por quê? Porque ele tem muitos passaportes. Aí a pergunta que você faz, e eu também faço, é: quem que dá e quem que deu esses passaportes para ele? Diz que ele, quando estava ali com seus 17 anos, ele é adolescente, né? Que está ali se formando homem, vê tanta coisa errada e quer mudar o mundo. Então ele estava nessa de querer mudar o mundo, de querer fazer algo novo, né? Ajudar o seu país. Enfim, era esse o desejo dele. Aí diz que ele saiu de lá, foi para outros lugares, ali mesmo na Síria. Ele já esteve preso 5 anos. Quem prendeu foi os Estados Unidos que prendeu ele. Aí depois ele sai de lá, juntamente com esse grupo, ele tira aquela família que já estava há 50 anos lá no poder, e tira a família, porque o povo não estava mais aguentando, como eu falei para você agora há pouco, e era por causa da corrupção. O povo não estava mais suportando a corrupção do país. Só de carro, o governo anterior tinha 1.300 carros e o cara mandava customizar os carros com ouro. Tinha carro que era customizado a ouro, enquanto o povo, muita gente morrendo de fome. É aquela conversa que a gente já sabe, né? Sobre ditadores e autoritarismo, aquela coisa toda que tem em todos os lugares. Tá? Não é só lá não, é em todos os lugares. E existe também, e também, gente, o que existe é que o olho que tudo vê, tá? O olho que tudo vê, ele fica observando. Eles vão dando corda para aquela pessoa. Aí a própria pessoa vai se enforcando. O que o cara queria com 1.300 carros? Meu Deus do céu! Né? Como 1.300 carros? E aí a mulher dele parece que era filha de um banqueiro, tinha alguma coisa lá com a França, enfim. É muita informação que tem. Mas o que eu quero focar nesse vídeo com você é sobre o Al-Shará. Ele é jovem ainda, há documentos que dizem que ele nasceu em 78 e há pessoas também que falam que ele nasceu em 82. Há pessoas que dizem que o nome da mãe dele era Fada, há outras pessoas que dizem que não, e tem uma série de nomes. O pai dele também era um pouco envolvido na política. Diz que, inclusive, eles foram morar um tempo também na Arábia Saudita. Aí uns falam que ele nasceu na Arábia Saudita, ele diz que não, que o pai dele é que viveu um pouco na Arábia Saudita e depois que voltaram para a Síria. E eu vou ainda confirmar essa informação, mais para frente eu vou falando com vocês. Vão acompanhando aqui o canal, tá? Deixa teu mimo aí, deixa teu curtir, deixa a tua inscrição aí no canal para me ajudar em nome de Jesus. E vamos prosseguindo aqui nessas informações. Então, um cara chamado... Deixa eu ver que o nome dele está aqui comigo aqui. É um repórter. Ele pesquisou a vida dele. Diz que o nome dele verdadeiro é Osama. Diz que o nome verdadeiro é esse aqui, ó, esse último aqui, ó. É Osama Al-Bizi. Diz que esse é o nome verdadeiro. Dizem, né? Mas como ele tem vários documentos com esses nomes aqui, não dá para saber quem ele é. Mas enfim, diz que o nome da mãe dele é Fada, ele nasceu em 78. Ele morava em Damasco, numa rua chamada Mezerré. Diz que morava ali. E aqui já tem outro papel dizendo que a mãe dele se chamava Hidad. Olha para você ver. Hidad. E ele nasceu em Deir e é nascido em 1981. E a origem do nome dele, Al-Shará, não dá para a gente saber qual é a origem do nome. E tem um jornalista, que depois eu estou procurando aqui, mas não estou achando, eu vou colocar para você. O site dele é daraj.com.
.com é o site dele, darage.com. Eu vou deixar aqui para você e você vai lá pesquisar, porque ele procurou um pouco mais a fundo sobre o Al-Shará. Depois os Estados Unidos solta ele, que ele fica preso 5 anos, solta ele para acalmar o leão, né? O leão estava muito forte, muito bravo, então eles prenderam ele para dar uma acalmada no ânimo dele, ele colocar a cabeça mais no lugar e saber quem é que manda, né? E que as coisas têm que ser feitas do jeito que eles querem que sejam feitas. Aí ele é solto, aí ele tem esse grupo chamado HTS, que significa alguma coisa sobre uma organização do Levante Síria, ali de 2017, e com isso ele consegue tirar o Bashar al-Assad do poder, e ele toma ali. Por isso que ele toma o poder, por isso que eles falam que ele é presidente interino daquele lugar. Então, essas informações que eu tenho para vocês para falar sobre o Al-Shará, e vamos acompanhando e ver o que está acontecendo. E, gente, geopoliticamente, o mundo está indo para o funil, tá? Nós estamos indo... o mundo está afulirando. Eu vou procurar depois, porque eu estou gravando isso aqui. E minha mente está ligada aqui, está tendo uma festa aqui de São Pedro aqui, por isso que eu coloquei agora o microfoninho para não sair aqui para vocês aqui nessa gravação. Então é isso, pessoal. Fica com Deus, viu? As informações que eu tenho para vocês são essas. Tem muito mais informações. A informação daquela família que governou 50 anos, o cara estava numa corrupção terrível, teve parentes mortos, enfim, tinha... ele sempre tem passagens secretas. Diz que quando o Al-Shará entrou lá com o grupo dele, fizeram um alvoroço, ele vai ser julgado, o presidente antigo vai ser julgado, porque é isso que eles fazem, eles dão poder para a pessoa, deixam a pessoa ficar ali. Ele ficou 24 anos no poder, o Bashar al-Assad. 24 anos ele ficou ali. E fora mais as outras partes que foi o pai. Então eles vão dando corda, até que eles falam, acabou. E depois que a pessoa peca, comete bastante pecado, aí eles falam, agora você vai ser julgado. Aí vão julgar ele, diz que vai ter o julgamento deles, que não, é antes de 2030. Então vamos acompanhar para ver o que está acontecendo. O Al-Shará, nas palavras dele, ele falou que... Deixa eu olhar. Nas palavras dele, ele disse que vai governar com o Trump. Ele disse que quer governar com os Estados Unidos, porque ele quer consertar a Síria. Porque na Síria tem muitos grupos que ficam brigando entre si. Por exemplo, o bairro A tem um grupo de guerrilheiro. Os caras lá adoram uma bazucona na mão. Uma arma, né? Uma botina. Aí fica questionamento quem financia, né? Mas enfim, vamos lá. Aí ele disse que quer governar com o Trump, porque ele quer consertar também o país dele, ele não quer briga, ele não quer mais esses grupos, um brigando com o outro, porque ele quer dar identidade ao povo sírio. Porque muita gente na Síria não tem identidade, é isso mesmo. Não tem nome. Tem gente lá que nem sabe quantos anos tem. Então ele quer dar um CPF, um RG, né? Ele quer organizar, ele quer dar número para o povo. A população síria, dizem que fica em torno de 22 milhões e meio. Como existe esse problema de identidade, então não dá mais ou menos para saber exatamente quantos milhões de pessoas tem. Mas mais de 20 milhões, vamos colocar 20 milhões, tá? Vamos colocar 20 milhões. Então o que ele quer? Ele quer dar ao povo uma cidadania, organizar o local, parar de briga. Ele quer trabalhar também em construções, as pessoas estão ali todas organizadas em suas casas, em seus lares, seus trabalhos. Então ele quer arrumar a casa, é isso, ele quer consertar a casa. E ele não disse que não vai tolerar, olha o que ele falou, foi ele que falou, que eu vi a entrevista dele falando, que ele não vai tolerar brigas no país de grupos rivais. Ele disse que os grupos vão ter que se entender. Por quê? Porque a intenção dele é
unificar a mente do povo para o que vai chegar, que é a agenda de 2030. Percebe? Então, o Crescente Fértil está trabalhando fortemente para se organizar para 2030. E nós vivemos num mundo globalizado. Então, vamos combinar que o mundo está caminhando para algo. Esses dias eu estava vendo, tirando um pouquinho assim do assunto, eu estava vendo Israel lá, as pessoas em Israel, judeus, lá no Muro das Lamentações, cantando, rodando, chamando o Mahdi, para vir o Messias. Chamando o Messias. Eram judeus que estavam chamando o Messias. Então, um evento vai acontecer, as coisas estão acontecendo, né, gente? A tecnologia está avançando, enfim. Quem tem a sua salvação em Jesus Cristo, quem tem sua certeza da salvação, está se abastecendo de conhecimento e abastecendo a fé também, fortalecendo a fé, para não negar Jesus, não negar Jesus por nada nessa vida, porque a única coisa que a gente tem é Jesus. Então, quanto mais ódio no mundo, quanto mais discórdia, quanto mais se aproxima, mais coisas vão acontecendo, né? E a gente que é cristão, temos que fortalecer ali, unificar a nossa fé ali, com o nosso corpo, unificar o nosso espírito e o nosso corpo ali com a nossa fé, consagrar nossas vidas, e aquilo que for colocado nas nossas mãos para fazer, a gente vai fazendo. Por exemplo, eu estou aqui nesse vídeo falando contigo, e você está aí assistindo isso daqui. Então, que eu venha servir de veículo para a tua vida, para te aconselhar a caminhar para frente e sempre para frente. Sempre pensando positivo, não deixe que pensamentos negativos tomem conta de você. Porque a maldade está aí, vai acontecer. As profecias do Apocalipse vai se cumprir, querendo você ou não, querendo eu ou não, vai se cumprir. O que está determinado, está determinado. O Apocalipse são decretos de Deus. Deus já até falou isso comigo, que são decretos. Está estabelecido. Oh, aleluia, Jesus. Dá até uma alegria. Deus, é o Espírito Santo que nos conforta. No meio de tanta coisa ruim, você sente aquela alegria, aquele conforto. É o Espírito Santo abraçando a vida da gente, nos consolando. Fique em paz, fica com Deus. Deus te abençoe sempre.